Você já teve a sensação que a sua casa nunca fica pronta? Você arruma, compra novos itens, muda os detalhes, porém fica sempre com aquela sensação de que está incompleto. É sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo e se você quiser saber mais, fica ligado que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Esse é um problema muito comum, que muita gente se frustra por passar por situação do tipo e que não está relacionado diretamente com a questão de dinheiro e que também não tem a ver com a questão do tamanho do espaço que tem. É um caso que, na maioria das situações, o problema está na falta de intenção no projeto ou, quando não se tem um projeto, na falta de intenção do que se vai fazer. E é pensando nisso que eu vou mostrar aqui a seguir 5 erros que as pessoas não se atentam e que acabam provocando essa sensação, essa frustração de que a coisa nunca acaba, nunca termina e nunca fica bom. Então se liga só nesses erros para que você evite-os a partir de então e que em situações futuras não volte a cometer. E o erro número 1 é decisões isoladas. Tem gente que escolhe comprar um sofá hoje, passa-se algum tempo, compra um rack, passa-se mais um outro tempo, compra um outro elemento para aquele espaço e de repente vai comprando as coisas de forma isolada e não tem uma visão de como vai ficar a coisa acabada, não começa a pensar no conjunto completo. E o problema aqui está em comprar as coisas de forma isolada? Não, o problema está em você tomar as decisões separadas. Não há problema em você visualizar o ambiente, pensar em como vai ficar todo aquele espaço e a partir de então ir comprando aos poucos. Até porque isso, por muitas vezes, vai facilitar nas questões financeiras, você de fato ir comprando elemento por elemento. Não, olha, nesse mês eu só tenho condições de comprar o sofá. Daqui a 3 meses eu vou comprar o quadro. Depois de tantos meses, depois de tanto tempo eu vou comprar o rack, eu vou aos pouquinhos. Não há problema em você comprar separadamente, você comprar de forma isolada, desde que você já tenha uma visão do todo e que você não muda essa visão no caminho. O problema é quando você não visualiza e toma as decisões isoladas. Ou seja, o problema não está em comprar isolado, está em tomar as decisões isoladas. Toma uma decisão, escolhe o que quer, visualize todo o ambiente. Não, eu vou querer aquela mesa de jantar, eu vou querer aquele móvel de buffet, eu vou querer aquela cristaleira. E aí, a partir de então, aos pouquinhos, de acordo com a sua condição, você vai comprando os elementos. Agora, se você resolve, vou ver uma mesa bonita, passa-se um tempo, vou ver uma cristaleira bonita. Não começa a pensar no conjunto como todo, começa a tomar as decisões isoladas, aí você pode acabar se frustrando. Você pode acabar comprando muita coisa e só percebendo que não ficou legal quando já está lá no ambiente e aí volta a querer mudar as coisas e o negócio parece que não acaba. Fica aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Então, cuidado com as decisões isoladas. O segundo erro é o que a gente chama de hierarquia visual. Tem muita gente que não se atenta a essa questão da hierarquia visual e acaba dando peso a diferentes partes. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pensa em um ambiente, é interessante que você pegue um elemento ou poucos elementos e dê uma categoria de destaque maior. Vou colocar aqui como exemplo uma sala de jantar. Você pode escolher fazer com que a sua mesa de jantar seja aquele elemento principal da sala de jantar, até porque talvez faça mais sentido você trabalhar com a mesa de jantar como um elemento de maior peso visual. Ou seja, você vai comprar uma mesa que chame e que chame mais atenção e que dê um maior destaque naquele ambiente e a partir de então, os outros elementos que forem compor aquele espaço, você começa a colocar de um modo que eles não chamem tanta atenção, até porque o peso visual tem que estar na mesa, naquele elemento principal. Lembrando que esse elemento principal é algo que você pode escolher, né? Se você tem a intenção, você pode escolher. Tem gente que gosta de pegar, por exemplo, uma sala de estar e colocar o peso visual em um oratório, que pode ficar ali junto à sala de estar, ou colocar na TV, no painel da TV. É você quem escolhe onde você vai querer colocar o peso. Agora, o erro é o seguinte, o erro é quando você não destaca onde você quer chamar mais atenção. E aí vou voltar ao exemplo da sala de jantar. Você compra uma mesa de jantar que se destaca muito, que chama muita atenção. De repente você compra um quadro para a sala de jantar que também chama muita atenção. E de repente você compra também uma cristaleira que também vai se destacar. E de repente quando você não se atenta, você está com muita coisa querendo roubar a atenção. E quando muita coisa quer falar, acaba que você não entende nada. Ou seja, quando muita coisa quer ficar em evidência, nada vai fazer sentido e você vai achar que o ambiente vai ficar estranho, esquisito. Por quê? Porque não vai ter uma comunicação clara, não vai ter aquela hierarquia do que é mais importante e do que é que realmente vai se destacar naquele ambiente.
Erro número 3, excesso de referências. Tem muita gente que começa a pegar diferentes peças de diferentes conceitos e estilos em diferentes redes sociais. Você tem que ter um certo cuidado com isso, porque às vezes você começa a pegar um elemento que você viu em uma página de uma rede social e você traz esse elemento para a sua situação. Só que esse elemento ele tem um certo estilo. Às vezes você pega uma cadeira mais moderna e de repente quando você estava vasculhando a mesma rede social ou uma outra rede social, você pode encontrar uma mesa que você acha que fique bem. E aí você vem e traz. Ou seja, você trouxe uma cadeira moderna e de repente você pega uma mesa meia rústica, achando que vai dar certo. E aí, em uma outra situação, ou nas mesmas redes sociais que você já frequentou, você encontrou uma cristaleira de um outro estilo, já diferente do moderno e do rústico, algo, não sei, mais industrial. E você resolve trazer ela também para a sua situação. E aí, o que é que acontece? Há problema em você pegar isso em diferentes fontes, em diferentes redes sociais ou em diferentes páginas da mesma rede? Não, o problema não é isso. O problema é quando você começa a pegar e a misturar diferentes conceitos e diferentes estilos. Porque quando você começa a pegar esse monte de referência solta, acaba que você pode tirar a identidade do ambiente e você pode não ter estilo nenhum, e isso acaba deixando uma coisa meia bagunçada, meia perdida, e você pode ficar com a sensação que, poxa, achei que ia ficar tão bem, mas nada ficou legal. Erro número 4, ausência de conceito. E aqui talvez esteja um dos pontos principais do vídeo. É interessante que você busque fazer uma conceituação na sua casa de modo que ela orne, de modo que tudo consiga comunicar com o que já existe, com o que você está propondo. Então, quando você não tem essa ideia de conceito, você pode acabar, como eu já tinha até mencionado um pouco no erro número 3, você pode começar a misturar muita coisa e de repente nada comunica com nada e você não vê nada ornando. Então, é interessante que você defina um conceito para a sua casa e que você busque seguir aqueles elementos ou que você busque seguir aquela paleta que você já começou a seguir. Eu estou falando de coisas do tipo, às vezes você começa a seguir com a paleta de cores em uma sala de jantar que está conjugada à cozinha, né? Um ambiente ali integrado, e de repente você não se atenta a isso, aí você faz todo um trabalho ali na sua mesa de jantar e quando você olha para a cozinha está totalmente diferente. É algo assim, bem discrepante, nada conversa com nada. Ou seja, você não estabeleceu um conceito que você iria utilizar. E outra, você às vezes, por essa de rede social, começa a mesclar muita coisa. Quando você começa a mesclar muita coisa, até é de fato bonita. Às vezes você até faz uma boa compra. Compra coisas de qualidade, compra coisas bonitas, só que quando você não se atenta ao conceito que já existe na sua casa, quando você pega esse elemento e coloca dentro do ambiente do seu interesse, ele não fica legal. Por quê? Porque ele é feio? Porque ele é de má qualidade? Não, porque ele não conversa com o que já existe, não conversa com o conceito existente. Quer dizer, outro detalhe também, você precisa seguir um conceito na casa inteira, você pode mudar alguns ambientes. Sim, você pode mudar alguns ambientes, você pode fazer uma diferenciação de acordo com os espaços, só que é necessário ter um certo cuidado quando essas coisas estão integradas. Porque às vezes quando você resolve fazer essa mudança de estilo, essa mudança de conceituação em coisas que estão associadas umas às outras, né? Como citei aqui, jantar e cozinha, que às vezes é tudo integrado. Estar e jantar, às vezes está tudo junto ali também. Se você não se atentar, aí vai ficar um negócio meio esquisito de se ver. Às vezes você pega um ambiente que já está isolado, um quarto que está isolado, e naquele quarto trabalhar algumas coisas diferentes, mas que não falte a comunicação com todo o restante, 100%, né? Às vezes você pode fazer um negócio diferente em um quarto, vai ser diferente no quarto, mas também não vai ser um diferente, uma mudança do 8 para 80, vai ser uma mudança mínima, mas vai ser algo diferente. Você se preocupar com essa conceituação, olha, eu quero uma casa nesse conceito, é algo muito pertinente que faz total diferença, vai evitar que você tenha essas frustrações de achar que nunca acaba e que nunca ficou bom. E o quinto e último erro é justamente os ajustes sem estrutura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você começa a mexer porque você achou que algo não ficou legal. Minha sala não está legal, vou colocar uma nova pintura. Aí pinta. Minha sala não ficou legal, vou trocar os móveis. Troca. Não gostei do sofá, não achei, está faltando alguma coisa. Troca. Ou seja, você começa a somente ir fazendo as ações, trocando, mudando, investindo, gastando, e você não para pensar o que é que realmente está acontecendo. Às vezes, por você não se atentar a isso que eu mencionei anteriormente, né? A questão da identidade, a questão do conceito,
tudo mais, da hierarquia visual, você começa e você cai nessa situação. E olha que tem gente que tem condições para estar sempre mudando, tá? Tem outras que somente ficam frustradas porque não tem condições de mudar, de realizar a mudança de imediato. Mas aí, assim que vê a oportunidade, já começa a mudar também. E de repente, vai mudando, vai mudando, vai mudando e não para pensar, não para respirar e querer entender o que realmente está acontecendo, que ela não está gostando da coisa. Tem gente que não gosta e já parte para a mudança. Não se atenta, não para pensar no porquê que eu não estou gostando. Por que é que eu tanto mudo e não me satisfaço? Então, às vezes é necessário parar para pensar e refletir no que é que está acontecendo que está causando tanta insatisfação. Então, esse seria o quinto erro, você ir direto para os ajustes sem ter essa estruturação do que você realmente quer. Então, pare, pense e comece a ver se realmente faz sentido você sair mudando tudo de imediato, antes de fato entender o que é que está acontecendo que faz com que você não goste. Sendo assim, por muitas vezes, quando uma casa que parece não estar pronta fica nessa sensação por muito tempo, né? Quando você vê aquele ambiente que sempre está proporcionando esse sentimento de nunca ficar pronto, por muitas vezes isso não vai estar associado a questões de dinheiro, por muitas vezes isso não vai estar associado a uma questão de tamanho do espaço, mas sim por uma falta de intenção verdadeira, né, daquele ambiente do todo. E essa falta de intenção, ela vem com o projeto. Então, o projeto, por muitas vezes, ele vai chegar para você e mostrar, ó, a gente vai seguir esse caminho, claro que sempre considerando a vontade e o desejo do cliente, né? Vamos pegar aqui o que é que você quer e vamos colocar a intenção na mesa. Vamos tomar essas decisões com antecedência para que quando a gente venha a, de fato, já estar no ambiente morando, você, de acordo com o seu tempo, com a sua condição financeira, passe a ir investindo e comprando as coisas aos poucos, né? Se já tiver condições, compra tudo e já faz de uma forma que você sabe que não vai mudar, sabe que não vai causar aquela estranheza, porque você já teve essa orientação anteriormente. Então, é mais uma das situações em que projeto é muito pertinente a quem lida com essas situações de decoração. Agora me conta, você já passou por uma situação do tipo? Já teve esse sentimento, essa sensação de que parece que a coisa nunca fica pronta? Se você já passou por algo do tipo, peço que deixe aqui nos comentários para a gente ver qual foi a situação que você passou. Se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal e fique acompanhando aí, porque nós iremos estar postando mais dicas e mais orientações nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até uma próxima.